Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, e que hoje apresentará a aula de bolso de tema Centro de Controle de Motores, da disciplina Acionamentos Elétricos. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida, Reginaldo Mundin. Mas agora, antes de começar, verifique aqui embaixo se você está inscrito como engenheiro Carga Rápida. E não se esqueça de deixar o seu joinha, pois afinal de contas, é o seu joinha que me deixa feliz. E é o seu joinha que é o mais prazeroso. E agora então, vamos à aula de bolso. Robin, corre que o Carga Rápida vai começar! Eu tô correndo, Batman, eu tô correndo! O Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, é prazeroso! E apresenta aulas que podem ser assistidas pelo seu celular quando e onde você quiser. Os temas abordados nas aulas de bolso correspondem aos planos de ensino das faculdades de engenharia. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 12338. A aula de bolso desta semana tem o tema Centro de Controle de Motores de baixa tensão. Aula de bolso da disciplina Acionamentos Elétricos. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida, Reginaldo Mundin. Mas agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, aula de bolso, é disponibilizado todas as sextas-feiras com aulas de bolso novas. Entendamos melhor a importância de um centro de controle de motores dentro de uma indústria. Vamos analisar as revoluções industriais que ocorreram desde o início da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ocorreu entre 1750 a 1850, aproximadamente. A grande importância deste período foi o surgimento da máquina a vapor. Perceba, a máquina a vapor ajudou no sistema de bombeamento de minas para a extração de carvão. Sim, quando temos bombas para extrair mais carvão, conseguimos que a máquina a vapor consiga trabalhar mais. Mais máquinas a vapor, podemos ter até a locomotiva, que gera tanto o transporte do carvão como o transporte de produtos manufaturados feitos com máquinas que são movimentadas pela máquina a vapor. Por isso, a primeira revolução industrial foi uma verdadeira revolução. A segunda revolução industrial ocorreu aproximadamente entre 1850 a 1950. Sim, já perto da idade dos nossos avós. Perceba então que aí teríamos uma máquina diferente, pois surgiu a eletricidade. A eletricidade veio um novo tipo de motor, o motor elétrico. O motor elétrico dá a condição de novas máquinas dentro da indústria. Também ocorreu a facilidade da extração do petróleo. E com isso, não só tivemos plásticos, como termoplásticos e termofixos,
como tivemos o combustível. O combustível gerou a possibilidade, então, do surgimento do motor a combustão interna. Agora temos um outro tipo de transporte de produtos, de pessoas, para seu trabalho. A Revolução Industrial foi muito importante e praticamente terminou com o surgimento dos nossos avós. A terceira Revolução Industrial ocorreu de 1950 até aproximadamente os dias atuais. Nela, nós percebemos que a eletricidade ajudou a eletrônica, ao surgimento dos equipamentos eletrônicos, os robôs dentro da indústria, robôs na solda, imagina, soldas perfeitas, automóveis agora feitos com robôs que executam soldas perfeitas. Também temos os equipamentos de usinagens em controle lógico programável, o CNC, ou até o comando numérico computadorizado, o CNC. Também temos o surgimento do AutoCAD, do SolidWorks, que passa a própria programação do que já está sendo projetado para a máquina que irá usinar a peça, ou diversas máquinas. Porém, atualmente se fala na indústria 4.0. A indústria 4.0 já existe uma melhor interação entre homem e máquina, que já existia na terceira revolução industrial. Porém, a terceira revolução industrial existia o teclado. Agora, na quarta revolução industrial, que é a indústria 4.0, que já está apontando, nós estamos falando em profissionais em chão de fábrica vestindo exoesqueletos. Com exoesqueleto você consegue ter uma força maior. Seria você um homem, um operador, trabalhando com força de robô, de um autômato. Ou até mesmo, então, um robô já interagindo com os movimentos do próprio operador de máquina. Avançando ainda mais, a indústria 4.0 significa que um equipamento conversa com outro equipamento dentro de um chão de fábrica via nuvem. Se programa aquele equipamento recebe a programação via nuvem, não é necessário que o operador esteja na indústria, pode ser à distância ou até em outro país. Se programa, aquele equipamento começa a funcionar, ele programa os demais equipamentos que estão coordenando com o trabalho dele. É isto que a indústria 4.0 aponta. E com isso, o próprio investidor já sabe, com a operação desses equipamentos, ele obtém os dados para saber quanto ele vai ter de lucro no final do mês, avançando, já projetando o futuro de investimento dele. Então, a indústria 4.0, ela se programa praticamente só interagindo com os profissionais especializados de chão de fábrica, que não necessariamente necessitam agora estar em chão de fábrica, o staff não necessita mais, e os investidores veem a sua empresa como uma própria máquina, a indústria virou uma máquina como um todo. Isto é a indústria 4.0, na nuvem. Vamos agora fazer uma analogia. Não é um centro de controle de motores, porque isso aqui é um exemplo, é uma analogia, apenas um comparativo. Nós vamos comparar um centro de controle de motores com uma máquina, com o comando de uma máquina injetora de plásticos, de termoplásticos. Não é a mesma coisa, não é? Mas vamos fazer uma analogia para a compreensão melhor. Assim conseguimos entender o que é um centro de controle de motores. Vamos então tratar a máquina injetora de plásticos. Na máquina injetora de plásticos, nós acoplamos um molde. Esse molde possui uma cavidade ou diversas cavidades, onde injetamos o termoplástico na forma plastificada, no estado plástico,
dentro de uma cavidade com resfriamento. Esse plástico, esse termoplástico, muda do estado físico plástico para o estado físico mais endurecido e forma peça. Forma peças como peças tampas para embalagens, conexões de materiais de construção, calotas automotivas ou até outras peças dos automóveis, ou até utensílios domésticos ou artigos domésticos, como por exemplo baldes. Então, isto é uma máquina injetora. Ela tem movimentos para gerar um produto. Agora perceba, se olharmos mais de perto esta máquina injetora, nós perceberemos, agora vendo a máquina injetora construtivamente mais de perto, perceberemos que ela tem um painel eletrônico. Dentro desse painel eletrônico, no caso deste exemplo aqui da nossa máquina injetora, ela tem um CNC, Comando Numérico Computadorizado. Ou seja, esse comando trabalha com sinais lógicos e analógicos. Por exemplo, réguas potenciométricas. Ou encoders. Olhando mais de perto então este comando CNC, ele interage com o operador de máquina. Pois existe na própria máquina um teclado que faz a comunicação homem com a máquina, para que a máquina execute os movimentos necessários para produzir a peça compatível com o molde que foi montado na máquina. Para tanto, então, esta máquina terá diversos motores. Até no caso do nosso exemplo, aqui são servomotores que trabalham com corrente contínua. São, por exemplo, movimentos de abrir e fechar o molde, movimentos de avançar e extrair a peça do molde. No momento que a peça está pronta, existe um pino que empurra a peça para fora da cavidade do molde. Um avanço e recuo do conjunto injetor, que movimenta todo o conjunto de roscas de plastificação. O movimento da própria rosca de plastificação, para frente e para trás. O movimento de rotação dessa rosca de plastificação. Existem diversos motores que entrarão coordenadamente, cada um ao seu tempo, cada um com a sua regulagem de rotação. Tudo isso, então, é ajustado num comando que é ajustado via operador. Isto, então, é uma máquina injetora. Quando pensarmos agora num centro de controle de motores, nós vamos imaginar que esse centro de controle de motores está dentro de uma fábrica. Então, esta fábrica, no exemplo, nesse nosso comparativo, é como se fosse a máquina injetora. A fábrica é a máquina injetora. A fábrica tem um centro de controle de motores. Assim como a máquina injetora tem um CNC que controla os motores. A fábrica tem um operador que vai trabalhar dentro do centro de controle de motores. Sim, a máquina injetora tem um operador que comanda todos os movimentos da máquina, todos os motores daquela maquinazinha injetora. Então, é este comparativo que devemos imaginar quando tratamos de centro de controle de motores. Estamos ampliando de o que já tínhamos em uma máquina na terceira revolução industrial para agora para uma fábrica na indústria 4.0. Se o centro de controle de motores é aplicado na indústria, qual seria então a indústria que utiliza um CCM? Vamos, por exemplo, pegar a linha branca. Linha branca é produção de máquina de lavar roupa, fogão ou até mesmo refrigeradores. Vamos pegar o produto refrigerador. A produção de um refrigerador ela é feita em diversas etapas, pois afinal de contas temos a carcaça do refrigerador, temos ali um sistema de isolação térmica, que é um poliuretano, que deverá ser injetado na carcaça. Temos a montagem de portas no refrigerador, montagem de prateleiras, até mesmo o acoplamento do compressor e o ajuste desse compressor. A indústria de refrigeradores, então, utiliza setores, é setorizada. O refrigerador se desloca para o setor onde ocorrerá, por exemplo, a pressurização do gás do compressor
ou a montagem do compressor e depois a pressurização, tudo coordenado. E por ser então etapas coordenadas, coordenação, uma coisa ocorre atrás da outra. Isso é uma etapa coordenada. Então, existe a esteira, pois o produto vai se deslocando com a esteira e ocorre a etapa em cada ponto onde é necessário. Montamos a primeira porta do refrigerador, a segunda porta, montamos o compressor, colocamos as prateleiras e assim sucessivamente. Daí se obtém o produto refrigerador. Usualmente uma linha de produção de refrigerador produz um refrigerador por minuto. Então a produção é altíssima de um item elevado, de um item grande, pode-se dizer. Também temos outros tipos de produção, outros tipos de indústria, por exemplo, a indústria de mineração, a indústria do cimento também é muito aplicada na indústria do cimento, a esteira, gera movimentação, né? Aí nessa esteira, então, existe um motor elétrico, a presença do motor elétrico. Além disso, também temos a indústria de bebidas, que possui esteira, tanto de refrigerantes, como de cerveja, indústria do refrigerante como da cerveja. E até mesmo, então, a levar o produto ao estoque, ou até mesmo indústrias de logística. Todo centro de controle de motores é localizado em um local separado da unidade fabril. Ele pode estar até no chão de fábrica, mas ele é separado, pois ele deve ser acompanhado pelo setor manutentor, uma vez que o centro de controle de motores ele necessita de uma sala climatizada, controlada, pois existem dentro do centro de controle de motores diversos elementos elétricos e eletrônicos. O manutentor deve acompanhar o funcionamento e a operação de cada elemento de perto. Também, o centro de controle de motores é acoplado a uma unidade central de computador. Afinal, nem todo mundo pode ter acesso à programação desse centro de controle. Cada motor deve estar ligado, cada pessoa da fábrica poderá ter acesso a um nível, a um setor, por exemplo, a um setor de esteira, a um setor de produção. O centro de controle de motores possui também unidades de telas para o operador conseguir ajustar a produção. Por exemplo, em determinada pequena área de produção, o operador daquela área pode acusar parada por algum problema de produção, algum problema do operador, algum acidente de fábrica. Ele tem esta autonomia de parar setores. Então, cada é setorizado e acoplado ao centro de controle de motores. Uma telinha dá acesso ao centro de controle de motores para a velocidade que irá trabalhar aquele motor daquela área, ou até mesmo se irá parar ou não, e outros tipos de ajustes. Perceba que este CLP também dá acesso a diferentes tipos de motores. Por exemplo, motores trifásicos de corrente alternada, motores de indução, ou até mesmo servomotores que possuem encoders para ajustes precisos de velocidade. Desta maneira, as esteiras podem operar de diversos modos e diversas maneiras, com diversos motores distintos e ajustes, tanto do operador no local como no operador à distância. Desse modo, então, temos locais setorizados dentro de toda a planta. Temos uma planta comandada por um centro de controle de motores e diversas telas de comando para diversos coordenadores de áreas, ajustando o centro de controle de motores. Perceba que esse coordenador não tem acesso a todo o centro de controle de motores. Porém, o staff tem o que está ocorrendo em seu computador. O gerente ou o diretor da área tem num computador dele tudo o que está ocorrendo na área fabril, em toda a área fabril.
E tudo isso é garantido pelo manutentor que se encontra no local, na cabine climatizada, onde estão todos os gabinetes do centro de controle de motores. Diversos acionamentos elétricos podem ser aplicados no controle de motores elétricos de uma CCM. Perceba que torna-se necessário o controle de partida de um motor elétrico. Devemos limitar a corrente de partida, pois todo motor elétrico, quando parte, pode ultrapassar até 6 vezes a sua corrente nominal. E por que isso é um problema? Perceba que toda a instalação elétrica da fábrica, tanto a bitola de cabos elétricos como os transformadores da subestação, estão dimensionados para a potência total da fábrica. E se durante a partida o motor elétrico ultrapassa 6 vezes a corrente nominal, a partida de motores passa a ser um problema, se não tomarmos cuidado no projeto. Para tanto, temos, por exemplo, a aplicação da partida estrela-triângulo, que parte do conceito do enrolamento para uma tensão superior. Ou seja, fazemos uma ligação elétrica como se esse motor trabalhasse a uma tensão superior do que ele trabalha. Nesta condição, o circuito de motor elétrico tem diferentes tipos de pontos de chaveamento, onde na partida existe o chaveamento de uma chave contatora em estrela. Após 20 a 40 segundos, pode ser até ajustada por um relé de tempo no próprio painel elétrico de comando do motor elétrico, passa para a ligação em triângulo. Então as chaves contatoras comutam. Entra a chave contatora estrela, logo em seguida sai a chave contatora estrela e entra a chave contatora triângulo, que permanece em operação durante o funcionamento do equipamento. Também podemos utilizar na partida o controle eletrônico tiristorizado, chamado Soft Start, que suaviza com uma rampa de corrente. É um comando eletrônico, então ele atua, podemos ajustar o tempo de rampa até atingir a corrente nominal de serviço desse motor, suavizando a corrente de partida e suavizando a partida do motor elétrico. Outro controle de motor muito importante é o sentido de rotação, pois pode ser que desejemos voltar o equipamento. O equipamento estava indo em um sentido e desejamos que ele funcione no outro sentido. Ou seja, devemos alterar a ligação. Caso esse motor seja de corrente alternada, basta alterar uma das fases, comutar uma das fases. Isso pode ser feito até com uma chave contatora. Outro controle de motor muito importante ali na cadência de funcionamento do equipamento, cadência de produção, ou até mesmo também chamado de ajuste do RPM, ajuste da rotação desse motor. Afinal, a velocidade do equipamento é diretamente proporcional à rotação do motor elétrico. Nessa condição, se nós lembrarmos na escolinha, a velocidade angular de um eixo, de um círculo, dada em radianos por segundo, a equação é ômega, que é igual a 2π vezes a frequência, onde a frequência é dada no inverso do segundo, também chamado de hertz. O hertz é o inverso do segundo. Se dividirmos toda a equação, se multiplicarmos por 60 de um lado e 60 por outro, do outro lado dessa equação, passamos toda a equação para minuto, uma vez que ele estava em frequência, porque frequência é o inverso do segundo. Passando para minuto, basta multiplicar por 60 ambos os lados. Também vale aqui dividir por 2π, afinal 2π é uma rotação completa, daí teríamos rotações por minuto.
multiplica por 60, transforma em minuto. Divide por 2π, que é uma volta completa, temos volta por minuto. E desta maneira, então, temos a nossa equação final de rotação em rotações por minuto. O RPM do eixo, o RPM do motor. Na verdade, não é o RPM do eixo do motor, e sim do estator, porque estamos falando da frequência de rede de alimentação. Então, é 60 vezes F dividido por P, onde P é o número de polos do motor. Usualmente temos motor de 4 polos, então a rotação do estator do motor, do campo do estator do motor, seria 60 vezes 60 dividido por 4, número par de polos, né? Número de par de polos, dividido por 4 sobre 2. Teríamos então 1800 RPM na rotação do estator. Como o eixo do motor trabalha com escorregamento eletromagnético, essa rotação do eixo ficaria para um motor de 4 polos em torno de 1750 RPM. E se o motor fosse de 6 polos? Novamente, 60 vezes a frequência. A frequência de rede elétrica no Brasil é 60 Hz. Então, 60 vezes 60, 3.600. Número par de polos. O motor é de 6 polos, então é dividido por 3. Isso dá 1.200 RPM na frequência do estator, na rotação do estator, da carcaça do eixo do motor de corrente alternada. Como existe um escorregamento eletromagnético do eixo, senão o eixo não rotacionaria, então temos uma rotação no eixo do motor elétrico de aproximadamente de 1150 RPM. Então, tudo isso para ajustar. E quem faria este ajuste? Bom, no Brasil a frequência é 60 RPM. Se for em outro país da América do Sul, alguns países da América do Sul, a frequência é 60 Hz. Se for em outros países da América do Sul, a frequência pode ser de 50 Hz. Poderíamos ajustar, então, através de um elemento, de um equipamento eletrônico chamado inversor de frequência. Ou seja, ele altera a frequência de alimentação desse motor. Daí a equação ficaria 60 vezes a frequência ajustada no inversor de frequência, dividido pelo número par de polos do motor elétrico. Lembrando, o número par de polos do motor elétrico está escrito na plaqueta do motor elétrico. Também é importante aqui ressaltar que o inversor de frequência também pode ser utilizado na partida de um motor elétrico, pois a maioria dos inversores de frequência possui ajuste de rampa de partida. Então, neste caso, não precisaríamos de soft start e nem de partida estrela-triângulo. Basta ter um inversor de frequência alimentando o motor elétrico de corrente alternada. Então, inversores de frequência são ótimos elementos, são ótimos acionamentos elétricos, acionamentos eletrônicos que podem ser utilizados em CCM para controles para centro de comandos de motores elétricos. Dentre os acionamentos elétricos de uma CCM, temos a composição do circuito de potência, composição básica do circuito de potência. Afinal de contas, na CCM existirá uma rede de alimentação, ou seja, do poste que vem externo à indústria, que vem da rua, existe uma alimentação, usualmente em 13.000 volts. E essa tensão deve ser rebaixada na subestação para a tensão que alimentará toda a CCM. Esta rede de alimentação, então, por sua vez, terá acesso a fusíveis do circuito de potência, cuja função do fusível é limitar a corrente do circuito. Não limitar aqui, não pense em ajustar, é limitar de proteger a corrente do circuito. Ela protege. Caso a corrente ultrapasse, o fusível então desarma, desliga toda a potência que está acionando o motor elétrico. Dentre os fusíveis principais utilizados, aplicados na CCM, temos o fusível Diazed e também temos o fusível NH.
Outro acionamento elétrico dentro do circuito de potência de uma CCM é a chave contatora. O contator faz o contato mecânico de ligação entre a rede de alimentação e o motor elétrico. Mas esse contato é feito fisicamente através de uma bobina eletromagnética, que pode ser acionada por uma botoeira ou, usualmente, é feita por um comando lógico programável, um sinal lógico de uma CLP, ou até mesmo de um comando CNC. Depende da CCM e depende do comando que será aplicado, depende do motor a ser aplicado ali. Outro acionamento elétrico do circuito de potência é o relé térmico. O relé térmico visa garantir e proteger a sobrecarga mecânica na ponta do eixo. O motor travou, o motor elétrico travou. O que faz? O eixo do motor travou. O que faz o motor elétrico? Ele irá gerar o torque necessário para destravar. E o motor elétrico ultrapassará a sua potência nominal, a sua corrente nominal, a corrente de trabalho. E isso pode gerar uma queima de todo o circuito, de toda a fiação do circuito. Para proteger, existe o relé térmico, que percebe que existe um torque acima do ajustado, acima do que o motor elétrico foi projetado, e então ele desliga e desacopla a chave contatora, que fica logo acima dele. Sim, todo relé térmico é acoplado fisicamente à chave contatora. Nós temos a chave contatora o relé térmico possui 3 pinos, que é inserido dentro da chave contatora. E daí o relé térmico comanda a chave contatora. Quando a corrente nominal ultrapassa por um determinado tempo, o contator é desarmado pelo relé térmico. Também a função do relé térmico é garantir o tempo de partida do motor elétrico. Se o tempo de partida for muito elevado, ele também ajusta. Rotor bloqueado e falta de fase. Caso caia uma fase de alimentação, o motor tem 3 fases. O motor de indução elétrica, o motor trifásico, tem 3 fases. Caso caia uma fase, o relé térmico então desliga a chave contatora. Perceba que este circuito de potência mínimo que aciona um motor elétrico é o circuito de potência mínimo. Aqui nós já tratamos anteriormente as proteções de partida, da condição de partida de motor, que podemos acoplar a esse circuito, por exemplo, um circuito de comando estrela-triângulo, um soft start, ou até mesmo um ajuste de frequência desse motor. Também não foi ajustado aqui a inversão de rotação desse motor, nem um ajuste de rotação através de um inversor de frequência. Então, aqui, os três ajustes de motor elétrico que falamos anteriormente podem ser introduzidos neste circuito de potência apresentado. Desta maneira, se quisermos então ajustar o acionamento elétrico de partida de um motor através do recurso de partida em estrela-triângulo, teríamos os fusíveis NH logo na alimentação do sistema de partida, ou até mesmo o fusível diazed na entrada de partida do motor. Em seguida teríamos a chave contatora e o relé térmico acoplado à chave contatora para a proteção do circuito. E, em paralelo, teríamos então a ligação da contatora em estrela. Essa contatora ficaria atuando de 20 a 40 segundos, tudo ajustado no temporizador da contatora, e após esse retardo entraria a contatora que irá trabalhar em triângulo. Tudo isso então para acionar o motor elétrico em partida e em ritmo de trabalho. O circuito elétrico de acionamento de partida utilizando chave
soft start, em ligação direta, conta então com uma chave contatora, um relé de sobrecarga, um relé térmico de proteção acoplado à chave contatora. No caso, fusíveis SiliZ, veja, não é fusível Diaz-Z, é fusível SiliZ. São fusíveis ultra rápidos, pois a partir da soft start, o elemento eletrônico soft start, o dispositivo eletrônico soft start, é um elemento tiristorizado. É um dispositivo tiristorizado, muito sensível a sobrecargas de corrente. E para tanto, então, precisamos de fusíveis ultra rápidos, para não termos a queima do circuito do elemento de partida soft start. Então, a chave estática, que é a partida soft start, o elemento eletrônico soft start, o dispositivo eletrônico soft start, e o motor elétrico de acionamento que queremos ter no comando do nosso CCM. Caso não desejemos que a chave estática trabalhe a full time no nosso circuito, poderemos ter um contator em paralelo, um contator em bypass. Desta maneira, teríamos fusíveis NH na entrada da distribuição elétrica, teríamos a chave contatora que trabalhará após a partida, ou seja, a chave contatora curto-circuita após a partida efetuada pelo dispositivo eletrônico soft start. Entra o dispositivo soft start durante 20, 40 segundos e após esse tempo entra a chave contatora que permanece durante todo o tempo de trabalho. Desta maneira, nesse circuito com contator em paralelo, com contator em bypass, nós aumentamos a vida útil do dispositivo eletrônico soft start. Com isso, então, o motor elétrico trabalha normalmente com uma contatora. Os CCMs também podem ter acionamentos elétricos utilizando inversor de frequência, que possui rampa de partida e ajuste de rotação. Desta maneira, teríamos fusíveis NH acoplados já no circuito do inversor de frequência. Lembrando, todo inversor de frequência possui entrada digital para o encoder, para os sinais dos encoders. O encoder possui um disco com furações e um pulso, um sinal de luz que passa pela furação e um sensor do outro lado. Então, a luz passa pelo furo, dá um sinal no sensor que manda o sinal para o inversor de frequência. Dependendo do número de pulsos, sabemos quantas rotações ou ângulos de rotações que o eixo do motor elétrico deu. Desta maneira, conseguimos ter um perfeito controle de movimento do eixo do motor elétrico. Os centros de controle de motores também devem garantir a segurança de operação. Perceba, por exemplo, em uma linha de produção de refrigeradores, nós temos diversos operadores espalhados ao longo da linha, pois a produção é setorizada, o produto se desloca ao longo da linha. O operador pode ficar enroscado ao equipamento, preso ao equipamento, e desta maneira ele deve então ter a liberdade, ter a condição de apertar um botão de emergência que está localizado em um local de fácil acesso. Perceba que existem diversos operadores, então botões de emergência devem estar espalhados por toda a linha de produção. Tudo isso acoplado ao CCM, ao Centro de Controle de Motores, que também deve possuir segurança por cortina de luz, pois em alguns pontos, por exemplo, dependendo do produto, existem máquinas de embalar
Se é um produto, por exemplo, conexões que vão ser embaladas e vão cair no saquinho para depois o saquinho ser selado. O operador não pode ter acesso de enfiar a mão nesta máquina que vai selar, ele pode se queimar, pode ficar preso na máquina. Então é necessário uma segurança de cortina de luz que está acoplado ao centro de segurança de motores, para cortar o funcionamento do motor elétrico. Lembrando, o centro de controle de motores, então, está ligado a diversos tipos de equipamentos e diversos tipos de elementos eletrônicos e elétricos, como, por exemplo, o painel de distribuição de motores estão espalhados pela fábrica, pois alguns setores necessitam de ajustes dedicados àquele setor. Como também temos transformadores para iluminação de algumas áreas da fábrica. Mas a iluminação pode não ser necessária ao longo do dia inteiro. Desta maneira, o comando lógico, que faz parte do CCM, já comanda o acionamento do transformador em função do dia ou em função da iluminação que está dentro da fábrica através de um sensor de luz. Uma das grandes vantagens da aplicação do centro de comando de motores é a utilização de supervisórios industriais. Supervisórios com a aplicação da Ethernet, que é a arquitetura de intercomunicação para redes locais. Ou seja, ela utiliza cabeamento, comunicação por cabeamento. Desta maneira, os motores e sensores estão todos acoplados aos centros de comando. Ou seja, toda a fábrica, todos os motores da fábrica e todos os sensores da fábrica estão ligados ao CCM. Então, existe uma supervisão industrial de todo o conjunto da indústria. Por sua vez, é um CLP que controla tudo isso. Esse CLP é um controlador lógico programável que também está ligado ao centro de comando de motores. Cada partição, cada quadro de comandos do centro de comando de motores pode ter o seu próprio CLP, que também está acoplado a painéis de distribuição, com motores elétricos, pontes rolantes, sistemas de distribuição de iluminação. Então, todo o sistema da fábrica está acoplado ao centro de comando. Quando falamos todos os sistemas, são as esteiras de produção, iluminação, pontes rolantes para a movimentação de carga. Além disso, temos a rede de fábrica, que garante supervisório industrial, pois todo o staff que comanda a fábrica, que coordena o que será feito naquele dia na fábrica, está acompanhando, está distribuindo o serviço pela fábrica e acompanhando os resultados. Mas além disso, o centro de comando de motores também está ligado, então, à Ethernet. A Ethernet está ligada à nuvem. Desta maneira, a rede corporativa, os investidores dessa indústria sabem o que está ocorrendo. Afinal, eles estão acima, eles veem tudo acima, eles têm acesso a mais comando de dados, a maior número de rede de dados que todas as pessoas que trabalham na fábrica, toda a organização da fábrica, todos os colaboradores dessa organização têm. A fábrica, a organização está totalmente controlada através da nuvem via CCM. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Acionamentos elétricos, do Frank. Máquinas elétricas, teoria e ensaio, do Carvalho. Norma ABNT-NBR-IEC 60439-1, que aborda conjuntos de manobra de controles de baixa tensão. E agora nós sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida. Manutenção de cabine primária, edição 014 do Engenharia Carga Rápida Tech. Disjuntores de potência.
Notícia, edição 55 do Engenharia Carga Rápida Tech e Motores Elétricos, edição 018 do Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Aula de Bolso fica por aqui e que hoje apresentou a aula de bolso de tema Centro de Controle de Motores, da disciplina Acionamentos Elétricos. Aula de bolso solicitada pelo engenheiro Carga Rápida Reginaldo Mundin. Solicite a sua aula de bolso através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite a sua aula de bolso via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. Agora deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso. E agora torne-se um engenheiro Carga Rápida, se inscrevendo no canal Engenharia Carga Rápida. Resolva exercícios, faça projetos, desenvolva o seu TCC e até mesmo o seu relatório de estágio no grupo WhatsApp do Engenharia Carga Rápida. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão no WhatsApp do Engenharia Carga Rápida no número 013 99745 1238. Engenheiro Carga Rápida Reginaldo Mundin. Eu espero que a aula de bolso de hoje, com o tema Centro de Controle de Motores da disciplina Acionamentos Elétricos, tenha atendido todas as suas expectativas. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, agora vem a pergunta Carga Rápida. Existe alguma coisa mais prazerosa que o Engenharia Carga Rápida? Desconheço! Siga o Engenharia Carga Rápida no Facebook. Siga o Engenharia Carga Rápida no Twitter. E não se esqueça de seguir a professora Valéria Moreno, euzinha, no Instagram. Mas agora, engenheiro Carga Rápida, enquanto você verifica aqui embaixo os 500 vídeos disponíveis para você assistir, eu vou verificar o que me mandaram de solicitação para os próximos vídeos. Então, eu já vou. Da Batman. Até mais.